Está saindo som? Tá. Meus queridos, grande alegria, muita felicidade poder estar de volta. Amanhã completam 3 meses de isolamento. E é motivo realmente de louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, por estarmos aqui juntos, congregados, unidos para louvar o nome do Senhor. Quando falamos de igreja, necessariamente temos que pensar em ajuntamento. E louvado seja Deus, porque a partir de hoje nós temos a oportunidade de voltarmos aqui a cultuar juntos, congregados. E a ideia é daqui para frente a gente só abrir gradativamente. Não posso dizer com precisão, não podemos dizer, na verdade, quando vamos voltar sem aquelas orientações, a não vinda de crianças, de grávidas, de idosos. Nós não podemos mensurar ainda quando. Nesses últimos dias tem sido difícil, na verdade, a gente planejar uma semana. Planejar uma semana tem sido difícil porque as coisas estão mudando muito rápido, mas a nossa ideia daqui para frente agora é voltar, dentro do possível, todas as nossas atividades, obviamente observando algumas medidas de cautela, algumas medidas prudentes, mas a nossa ideia agora é caminharmos, tá bom? E no período dos avisos, a gente vai trazer um esclarecimento maior sobre isso. Mas eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Nós temos álcool em gel ali com o Willy na entrada da igreja. E temos aqui também, tá? Aqui no púlpito nós temos álcool em gel também. E temos aqui no nosso corredor instalado aqui. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Qual é o propósito da igreja? É uma pergunta interessante nós sabermos responder. Nesse período agora de pandemia, lá na Palavra da Vida, 2 vezes na semana nós temos trabalhado no campo. Trabalhos braçais, pintura, corte de grama, abrindo mato no meio da estrada e trabalhos dessa natureza. E é interessante que quando eu chego na oficina da Palavra da Vida, tem algumas ferramentas que eu não sei manusear. E eu pergunto lá para o funcionário da Palavra da Vida, chamado Nildo, Nildo, para que serve isso? Aí ele diz, olha, isso aqui serve para isso, para isso, para isso. Tem uma oficinazinha de marcenaria ali do lado da oficina da PV. E entender como as coisas funcionam é fundamental para nós operacionalizarmos. Imagine, quinta-feira agora, a gente foi, eu, o pastor Ivan e mais uns 2 missionários lá, a gente foi abrir a estrada, que o mato estava entrando na estrada que estava por chão da PV. E ele disse, ó, Tiago, tem um facão lá na carroceria do meu carro. Eu peguei o facão e junto com os demais irmãos a gente começou a abrir o mato, né, para livrar a estrada. Agora imagine se eu não soubesse, ou aqueles que estavam trabalhando ali comigo, não soubessem manusear aquele facão, não soubessem para que servia. Não ia adiantar. Aquilo ali ia ser uma ferramenta morta. Então, é fundamental e importante nós entendermos o porquê da igreja. Por que a igreja existe? Qual o propósito da igreja? E é bem verdade que esse texto de Atos, ele é um texto histórico, é um texto narrativo, e necessariamente ele não é um texto primeiramente normativo para a igreja, no sentido de ser história, mas os princípios que nós observamos nesse texto aqui, são princípios que enquanto a igreja estiver na face da terra, enquanto o Senhor Jesus Cristo não vir arrebatar a sua igreja, esses princípios, eles são permanentes
independentemente da época, independentemente da história. E por que esse texto ele vai apresentar princípios que são elementares para que nós possamos entender o propósito da igreja? Sabe por quê? Porque em Atos capítulo 2 acontece algo fantástico. Acontece algo que marcou a história. Em Atos capítulo 2 nós temos o surgimento da igreja. O Espírito Santo batizando ali muitos discípulos do Senhor Jesus Cristo, batizando 120 dos que ali estavam, e esses 120, eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, e começaram a falar as maravilhas de Deus, começaram a louvar a Deus, a pregar sobre Deus, em várias línguas das pessoas que ali passavam. Eles estavam em um cenáculo. O cenáculo era como se fosse um imóvel que ficava num primeiro andar, e quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles começaram a falar em várias línguas, e as pessoas que possivelmente passavam ali embaixo em Jerusalém, ficaram abismadas. O que é que está acontecendo ali? Será que esses homens estão embriagados? É apenas 9 horas da manhã. E esses homens estão aí falando coisas sem sentido. Mas na verdade não era sem sentido. Entenderam que era sem sentido porque eram ali homens e que estavam falando idiomas que naturalmente eles não sabiam. É como se de repente eu começasse a pregar aqui em inglês, ainda que o inglês seja a língua universal, eu sou péssimo no meu inglês. Eu começasse aqui a pregar em grego, começasse a pregar em alemão, em italiano, você dizer, peraí, o que é que está acontecendo? E eles entenderam que o que estava acontecendo ali era exatamente a promessa do Espírito Santo, que o Senhor Jesus já havia falado para eles, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, porque seria em Jerusalém que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Mas na verdade, desde o Antigo Testamento, desde o profeta Joel, a promessa do Espírito Santo já havia sido dada. E é interessante perceber que diante daquele milagre fantástico, o apóstolo Pedro, ele não focou no milagre em si, mas diante daquele evento sobrenatural, diante do agir do Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregou sobre Cristo. Porque o motivo de qualquer pregação deve ser Cristo, não o homem, não seus feitos, não qualquer milagre. Atos 2:41 é dito que 3.000 pessoas foram salvas, foram alcançadas através da pregação de Pedro. Pedro, que outrora era covarde, Pedro, que outrora era temeroso, chegou basicamente quase a perjurar que não conhecia o Senhor Jesus. Mas Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, ele pregou, e ele não pregou uma pregação politicamente correta. Ele disse na cara de muitos que ali estavam, vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, vocês crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Se você observar a pregação em Atos 2, você vai perceber isso. E aquela igreja em Jerusalém, ela começou com 3.000 membros. Obviamente que não era uma membresia, né, como nós estamos acostumados aqui, mas ela começou com 3.000 convertidos. E dos versículos 42 a 47, nós vamos observar como aquela igreja vivia. E vamos sim observar basicamente 6 propósitos da igreja desse texto. Por quê? Porque o que há de em comum entre aqueles irmãos e o que há de em comum entre um propósito da igreja é porque aquela igreja, ela estava caminhando no Espírito, aquela igreja estava cheia do Espírito Santo, e aquela igreja cheia do Espírito Santo, nós temos ali uma igreja assim, formada por pecadores, formada por pessoas falhas, imperfeitas, mas há algo que serve de padrão daquela igreja. Não tudo serve de padrão, a gente vai ver nesse texto. Mas o que serve de padrão, o que serve de exemplo, é porque aquela igreja, ela caminhava no poder do Espírito Santo. E aqui nós vamos observar, basicamente, 6 propósitos da igreja. E eu queria ler com você Atos 2, 42 a 47. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por voltarmos a ter a oportunidade de termos a exposição da Tua Palavra juntos aqui, reunidos, congregados. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa me usar de maneira poderosa, mesmo com as minhas imperfeições e minhas limitações. Ó Deus, me ajuda a ser fiel à Tua Palavra. Me capacita, Senhor, para que o Senhor possa me dar persuasão, que o Senhor possa fazer com que eu possa ser aplicativo desse texto, para que o Senhor possa trazer entendimento a toda a igreja, que todos possam entender, compreender, para que daí as aplicações que serão feitas possam ser devidamente aplicadas. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro propósito que nós observamos aqui da igreja está no verso 42. E o primeiro propósito é: a igreja, ela deve viver, pregar e ensinar a sã doutrina. A igreja deve viver, pregar e ensinar a sã doutrina. Olha o verso 42, o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que aqui é interessante falar a doutrina dos apóstolos? Quem eram os apóstolos? Bem, os apóstolos, eles foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto, e eles foram comissionados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles tinham autoridade sobre questões relacionadas à doutrina da igreja e questões relacionadas à vida da igreja. A doutrina dos apóstolos é importante porque o Novo Testamento, por exemplo, na sua totalidade, foi escrita por apóstolos ou por pessoas associadas aos apóstolos. Então vejamos, você não tem Marcos não foi apóstolo, mas o evangelista Marcos era associado, era muito próximo do apóstolo Pedro. Lucas não foi apóstolo, escreveu, Lucas e Atos, mas era muito próximo do apóstolo Paulo. Você tem, por exemplo, o autor aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi, mas pelo conteúdo de Hebreus você percebe que foi alguém muito próximo, associado aos apóstolos. Você vai para Tiago e Judas. Tiago e Judas, respectivamente os dois, eram meio-irmãos do Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos era importante, porque basicamente esses homens foram usados para escrever o Novo Testamento. Faz parte para que um livro do Novo Testamento pudesse ser reconhecido no cânon, pudesse ser reconhecido como palavra de Deus, ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém associado a algum apóstolo. Então, quando nós falamos a doutrina dos apóstolos, nós falamos a sã doutrina, nós falamos as Escrituras, nós falamos a Bíblia. E os irmãos aqui da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E sabe de uma coisa? Nós aqui estamos, indiretamente, porque os irmãos da igreja de Jerusalém perseveravam na doutrina dos apóstolos, obviamente pela soberania do Senhor, obviamente por isso. Mas o Senhor, na sua soberania, usou a perseverança da igreja primitiva, perseverando na doutrina, na sã doutrina. E daí o evangelho, que começou aqui em Jerusalém, em um contexto de perseguição, em um contexto hostil. Esse evangelho, ele chegou até a Judéia, ele saiu de Jerusalém e foi até a região de que Jerusalém fazia parte, que era a Judéia.
ele foi até a Samaria, ele foi até os confins do mundo. Isso porque os apóstolos, eles perseveravam, a igreja, na verdade, perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja, na verdade, que não promove, que não vive a sã doutrina. Essa igreja, ela nem vai poder ser chamada de igreja. Ela vai poder ser chamada de uma falsa igreja. Igreja verdadeira é a igreja que prega a sã doutrina, que prega a Bíblia, que prega a palavra. Não existe uma igreja verdadeira se essa igreja ela não pregar a palavra. O que é que fez que 3.000 pessoas pudessem ser salvos, pudessem ser alcançados e fazer parte da igreja? Será que foi alguma programação descolada que fizeram? Será que foi uma pregação mais curta, né? Está em moda, né? Dessa vez, a gente costuma, uma vez ou outra, estar indo para a igreja pregar. Acho que o pastor Vinícius também já pode ter presenciado alguma situação dessa. Acontece tudo do culto. E depois disseram, pastor, o senhor tem agora 10 minutos para pregar. A vontade que dá é dizer, eu vou embora. 10 minutos? A programação é extensa, aí quando vai pregar, se colocam 10 minutos. Será que é uma pregação mais curta que vai fazer com que as pessoas venham para a igreja? Será que vão ser luzes que possamos colocar aqui, né? Possamos fazer algo aqui bem jovial? Será que vai ser a nossa liturgia, a forma da liturgia que vai fazer com que a igreja cresça? Bem, a forma como nós podemos fazer as coisas até pode ter importância. E sim, elas devem ser contextualizadas, sim. Mas o fundamental e o essencial para a saúde da igreja, o fundamental e o essencial para o crescimento da igreja é pregar a palavra. Não há segredo. Podemos mudar a forma, mas a essência ela nunca vai mudar. A essência, a igreja, ela deve permanecer na sã doutrina. Ela deve permanecer pregando a palavra, somente a palavra. Como foi um dos 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, só a Escritura, porque é ela que salva, porque é ela que conduz a igreja para uma vida de pureza, ela que conduz a igreja para uma vida de santidade, ela que equipa o crente para uma vida de fé e de piedade. A palavra, ela é suficiente. Chegamos em Atos, capítulo 4, verso 4, a igreja tem 5.000 membros, mas o que aconteceu? Atos 3, um aleijado que há 40 anos, basicamente, vivia naquela condição. E era um aleijado, possivelmente, uma deficiência muito séria. A ponto de você observar o relato de Atos 3, ele nem com muletas estava. E os judeus, eles tinham o hábito de orar, basicamente, às 9 horas, 12 horas e 3 horas. Quando Pedro e João iam para a oração das 3 horas, aquele aleijado pediu uma esmola para Pedro e João. E Pedro disse, olha, nós não temos moeda, mas eu vou te dar o que tenho. E Pedro fita nos olhos dele e diz, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele aleijado levantou, deu um pulo e começou a andar. E todos que estavam ali no templo começaram a dizer, ele não era aquele aleijado que 40 anos ficava na porta do templo. Era costume dos judeus, a oração, o jejum e o dar esmolas. Todo dia nós observamos esse homem aqui, ele agora está em pé. E o apóstolo Pedro, naquela ocasião, ele não aproveitou a oportunidade para dizer, quem quer ser curado? Eu agora posso realizar milagres. Esse homem, vocês testemunharam, 40 anos está andando. Quem aqui agora quer receber um milagre? Não. O apóstolo Pedro não aproveitou essa oportunidade para isso, mas aproveitou a oportunidade para pregar Cristo mais uma vez. E Atos 4,4 relata que a igreja já tinha 5.000 pessoas, 3.000 pessoas numa pregação, 2.000 pessoas em outra pregação. É a palavra de Deus. Devemos cada vez mais prezarmos isso na nossa igreja. Devemos ser homens da palavra. Devemos ser mulheres da palavra. Devemos nos empenhar, devemos investir tempo
com a palavra, individualmente e congregacionalmente. Então, o primeiro propósito da igreja é que a igreja deve viver, a igreja deve pregar e ensinar a sã doutrina, deve pregar a palavra de Deus. Segundo ponto que observamos aí, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. A palavra comunhão literalmente significa compartilhamento. Compartilhar. Então, eles compartilhavam. Eles compartilhavam o quê? Eles compartilhavam suas vidas, uns com os outros, e compartilhavam também, muitas vezes, os seus bens. Em relação aos bens, eu vou falar nos versos 44 e 45. Eu quero focar agora na comunhão. Por que é importante a comunhão? Quando nós falamos da igreja, não há como não falar de comunhão. E quando falamos de comunhão, não há como não falar de ajuntamento, de nos congregarmos. E é interessante que o contexto em Jerusalém não era um contexto amistoso. Durante esses meses que ficamos ausentes aqui, presencialmente, uns dos outros aqui, uma das gravações que nós colocamos no grupo da igreja foi que nós até podemos discutir, né, se vivemos algum tipo de perseguição à igreja ou não. É discutível. É discutível. Mas que o cenário está pronto, está. E agora, acompanhando os noticiários, nós temos na China já uma segunda onda da pandemia. E já está em Pequim lá, em lockdown. E como quem está ditando o ritmo do mundo é a China, não podemos dizer que isso vai chegar aqui no Brasil. Mas eu não me surpreenderia se chegasse novamente essa ideia, não, vamos retroceder, vamos isolar novamente. Diante disso, nós temos que ter sabedoria para lidarmos com a questão do vírus, mas também entendermos que faz parte da essência da igreja, não é um detalhe. Isso não é um detalhe. Faz parte da igreja existir. E mesmo em contextos hostis e adversos, que era o caso de Jerusalém, a igreja, ela não pode, no seu dia a dia, esporadicamente, a gente passou sem ter o ajuntamento, foi necessário, foi o mais sábio a fazer, mas esse não pode ser o novo normal. Nós não podemos negociar a comunhão. Nós não podemos negar o ajuntamento, não podemos. Isso é inegociável, isso é indiscutível. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que caminha no Espírito Santo, é uma igreja que tem comunhão. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja, por exemplo, que eu não devo ficar chateado se André vê um erro na minha vida e dizer, olha, pastor, eu estou percebendo que isso, o senhor está equivocado aqui. Eu não posso ter a postura de André, fica na tua, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Não, isso não pode fazer parte da igreja. Obviamente, devemos resguardar as privacidades, obviamente, mas nós devemos viver cada vez mais uma comunhão, compartilhamento, ajuntamento. Uma das figuras que define a igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo se entende comunhão dos seus membros. Imagina se as minhas pernas não quisessem, de maneira nenhuma, me manter em pé aqui. Como é que eu ia estar pregando aqui? Há uma comunhão. O meu braço esquerdo não é a minha perna direita, mas há uma comunhão, apesar de diferentes que são. Então, segundo ponto em relação ao propósito da igreja, é que a igreja ela deve promover e viver em união, comunhão. Isso subentende o ajuntamento. Por isso que nós devemos valorizar isso. Nós não devemos valorizar o ajuntamento simplesmente porque aqui nós vamos ter entretenimento. É porque, dentre outras coisas, nós vamos aqui louvar a Deus, nós vamos
de fato, ter uma comunhão uns com os outros. Isso é fantástico. Isso faz parte da natureza e da essência da igreja. Como parte dessa comunhão, eles partiam o pão, eles tinham refeições, e possivelmente ao fim dessas refeições, era comum aos judeus, as suas refeições terem pão e vinho. Possivelmente ao fim dessas refeições, eles celebravam a ceia do Senhor, eles tinham ali a Santa Ceia. E eles oravam, versículo 42, terceiro ponto. O propósito da igreja é que a igreja deve orar. Quando nós oramos, nós mostramos que dependemos do Senhor. Quando nós oramos, nós mostramos que queremos ter um relacionamento íntimo. Nós mostramos que queremos ter um relacionamento próximo com o Senhor. Eu espero que a partir de quarta-feira, no nosso culto de oração, seria tão bom, pelo menos, manter esse mesmo número aqui. Se nós fizermos a obra do Senhor, o ministério, sem a oração, isso será prepotência. Fazer a obra do Senhor sem orar, isso é prepotência. Sem querer, nós estamos dizendo: Senhor, não, eu me basto. Eu não sou tão dependente do Senhor assim. E a oração, obviamente, ela é individual, mas a oração também, ela deve ser congregacional. E mesmo antes da igreja receber o Espírito Santo, antes mesmo da igreja existir, na verdade, em Atos capítulo 1, versículo 14, olha o que é dito: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A oração não pode ser um detalhe. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele vai dar orientações como deveria ser o culto público, ele diz, primeiramente, que sejam feitas orações. A oração não pode ser um detalhe na vida da igreja. Nós devemos orar, ter o nosso tempo a sós com o Senhor, mas devemos orar juntos, congregados, uns com os outros. Isso deve fazer parte de uma igreja que anda no Espírito. Se eu não tenho vontade de orar, algo muito grave está acontecendo. Algo muito de errado está acontecendo, se eu não tenho vontade de orar. Confesso que muitas vezes tenho mais apetite para estudar do que para orar. Confesso. Mas eu não posso, mesmo em detrimento da minha natureza, abnegar a oração. Se eu não oro, algo muito errado está acontecendo com a minha vida. Se eu não gosto de orar e não oro, e não luto com isso, isso é uma característica de alguém que não pertence ao Senhor. Oração. Oração deve fazer parte da vida da igreja. Não lembro quem, alguns pregadores desses aí, diz o seguinte: você quer saber como está a vida da igreja? Vá no culto de oração. No culto de oração você vai ver como está a vida e o vigor da igreja. Podemos concordar ou discordar dele. Outro ponto. Antes de chegar no versículo 44, que vamos falar já o quarto ponto, é que no versículo 43, tudo isso era feito com temor em cada alma, e haviam prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Só que, quando nós olhamos para o livro de Atos, os milagres não eram o fim em si mesmo. Os milagres eram apenas uma plataforma para que o verdadeiro evangelho pudesse ser pregado. Versículos 44 e 45, vamos observar aí que o propósito da igreja também é o socorro aos necessitados. A igreja, ela tem algumas obrigações com pessoais.
que não são opcionais. A igreja tem a obrigação do sustento dos pastores, sustento dos missionários. A igreja também tem a obrigação de sustento dos necessitados. Aqueles que de fato necessitam, não é um detalhe na vida da igreja, é papel da igreja socorrer a esses. Observamos isso, por exemplo, aqui no versículo 44 e 45. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, vamos observar. Atos capítulo 11, verso 27 a 30, quando um profeta chamado Ágabo disse que em Jerusalém viria um período de muita crise financeira, e a igreja de Antioquia socorreu a igreja de Jerusalém. Observamos isso, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, quando fala do socorro às viúvas, realmente viúvas, ou seja, realmente necessitadas. Vamos para Tiago 1, 27, o Tiago vai dizer que a verdadeira religião é socorrer, é ajudar aos órfãos e às viúvas. Isso não é um detalhe na vida da igreja, é o socorro aos necessitados. Não é um detalhe. Faz parte também do existir e da essência da igreja. Contudo, não podemos confundir os versículos 44 e 45, como alguns dizem, que aqui nós observamos um estilo de vida comunista. Não tem nada a ver. O que é o comunismo? Basicamente, de maneira simples, é um sistema econômico e social que vai prezar a igualdade econômica, a igualdade social dos cidadãos, o fim da propriedade privada, e tendo o Estado como aquele que vai regulamentar todas essas questões. Mas o que nós observamos aqui no verso 44 e 45 não é nenhum sistema comunista. Não poderia ser, porque o comunismo, na sua essência, é anticristão. É difícil alguém ser comunista e crente ao mesmo tempo. Uma coisa contradiz a outra. Mas observamos que todos que creram estavam e tinham tudo em comum. Não que eles vendiam, eles viviam numa comunidade, numa associação, numa comuna. Não era isso. Mas quer dizer que viviam e tinham tudo em comum, circunstancialmente, apontando, acima de tudo, para o estilo de vida de comunhão que viviam. E perceba que eles tinham propriedades, porque eles vendiam as suas propriedades. Era algo voluntário e era algo circunstancial e temporário. Por ocasião da festa de Pentecostes, vinham muitos peregrinos judeus para Jerusalém. Muitos deles chegavam ali em situações, de fato, de necessidade. Não era algo imposto, mas era algo voluntário, era algo espontâneo. Vendiam tudo em comum, à medida que alguém tinha necessidade. Nós fazemos isso ainda de maneira tímida e devemos avançar com a nossa cesta do amor, que inclusive, para o domingo que vem, vamos retornar com ela. Vamos voltar com a cesta do amor. Nós devemos, na medida do possível, ao identificarmos que tem algum membro nosso que enfrenta algum tipo de dificuldade, é papel da igreja chegar junto e socorrer. A igreja, na verdade, não está fazendo nenhum favor. Ela vai estar, na verdade, cumprindo com a sua obrigação. Versículo 46. A perseverança no ajuntamento. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Interessante que eles perseveravam diariamente. Não era algo esporádico, não era algo espontâneo. Eles eram constantes, eles eram firmes, eles eram consistentes. Diariamente perseveravam no templo e partiam pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria
e singeleza de coração. Perceba que a igreja aqui, ela, mesmo em detrimento do perigo, Jerusalém era um local ainda hostil para os crentes, mas eles diariamente perseveravam unânimes. Qual era o segredo daqueles crentes? O segredo daqueles crentes é que eles caminhavam no Espírito. Eles estavam cheios do Espírito. Esse era o segredo daquela igreja. E que está ao nosso alcance. E algo interessante. Eles tinham um ministério no templo e tinham um ministério de casa em casa. Na verdade, a essência da igreja primitiva foi a igreja nos lares, a igreja nas casas. Algo bem simbólico quanto a isso é quando Paulo deixa um discípulo seu chamado Tito em Creta, e ele devia, nas cidades da ilha, né, constituir presbíteros, constituir pastores nessas cidades. E as igrejas do primeiro século, não é como nós estamos acostumados, elas se reuniam nas casas, nos lares. E sabe de uma coisa? Essa pandemia, ela deixou, basicamente, no meu ponto de vista, 2 legados para a igreja. O primeiro é que nós devemos investir cada vez mais e mais em programações nos lares e nas casas. Esse legado é algo que a igreja ela deve aprender diante do que aconteceu. Obviamente que nós não vamos abandonar as programações aqui, vamos manter todas elas. Mas também nós devemos investir em programações nos lares. Sabe por quê? Porque, como disse, nós não vivemos abertamente uma perseguição à igreja. Mas o cenário está pronto. Já dizem, né, que daqui a 10 anos vai vir uma pandemia pior do que essa que veio agora. E se nós estivermos em um estreito de tal forma que nós não tenhamos condições de vir ao templo, ao ponto de vir ao templo, vai comprometer a minha integridade física, a sua integridade física. Vai comprometer a minha liberdade e a sua liberdade. O que vamos fazer? A melhor solução, a igreja, para ela não parar, é a igreja ter ministérios ricos, firmes, abundantes, produtivos, também nas casas. Agora, para isso, nós devemos ser intencionais. Imagina um contexto de perseguição, e de repente, a gente não vai poder chegar aqui. Aí você não vai ter o pastor Vinícius, que não vai poder estar em todas as casas ao mesmo tempo. Ele é um só. Né? O pastor da igreja também não vai poder estar em todas as casas, porque ele é um só. Os presbíteros, os diáconos da igreja também não vão estar em todas as casas, porque também eles não são onipresentes como Deus. E agora? Então os homens da igreja vão pastorear pequenos grupos nos lares. Porque ainda que a igreja, na sua essência, tenha que ter o ajuntamento, a igreja não é o prédio, a igreja não é o templo. Se esse templo ele foi interditado, a igreja não acaba. A igreja não acaba. Mas está muito distante. Eu imagino que está muito distante dessa realidade que eu estou falando para você acontecer. Mas eu não quero pagar para ver. Eu prefiro não pagar para ver. Se tem algo que essa pandemia deixou de legado, é que nós devemos investir mais e mais em discipulado. E pequenos grupos nos lares, onde os homens vão ser os pastores. Você entende o que eu quero dizer, né? Pastores. E segundo ponto, é que nós devemos investir também, de alguma forma, na medida do possível, em recursos
à distância também. Ainda que isso não venha a ser a essência da igreja. Mas eu creio que o maior legado de todos é esse de casa em casa. Nós devemos ter o de casa em casa. Para que a igreja, em tempos de crise, em tempos difíceis como o que passamos, a gente teve apenas um aperitivo. Assim, aperitivo. Não foi tão difícil como poderia ser, muito mais difícil. E por fim, louvor a Deus. Obviamente, o sexto propósito da igreja que observamos aqui é adorar, louvar, glorificar ao Senhor. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvor e adoração. Basicamente, louvar a Deus é bendizer o seu nome, é exaltar ao Senhor por quem Ele é, exaltar o Senhor nos seus atributos, bendizermos a Deus, reconhecermos de fato quem o Senhor é e fazermos isso com a disposição de exaltação, de louvor e de adoração. Na verdade, tudo que viemos a fazer deve ser para glorificar o Senhor. E naquilo que nós fazemos para glorificar o Senhor, nós também devemos exaltá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, porque Ele é o único digno para que nós possamos louvar, adorar e bendizer. E nós sempre teremos motivo, nunca faltará motivo para que possamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Então, recapitulando, alguns propósitos que observamos aqui da igreja. A promoção, o viver, o pregar e o ensinar, a sã doutrina, a comunhão, a oração, o socorro aos necessitados, a perseverança nos cultos e no ajuntamento, e o louvor a Deus. Poderíamos citar um que não está aqui, que é discipulado. E no contexto de discipulado, nós podemos colocar aí alcançar os povos e alcançar as nações. Mas deixa para falar isso em outro momento, porque não faz parte diretamente aqui desse texto. Tá bom, queridos? Muito bom estar aqui novamente. Vamos orar. E assim que terminarmos a oração, queria chamar a irmã Maria aqui à frente. Não sei se a irmã sabe porque a irmã vai vir até aqui à frente. Dani, essa semana, nos lembrou, né? A senhora vai ter o privilégio, vamos ter o privilégio, né, da senhora vir aqui à frente, no primeiro culto de reabertura, pós-pandemia, tá? E se teve mais algum aniversariante, além da irmã Maria, não sei se teve, por favor, vem aqui à frente. Tá bom? Pronto, então vem todo mundo para cá, tira o atrasado, tá bom? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja teu nome, muito obrigado, Senhor, pela honra e pelo privilégio de novamente estarmos aqui juntos, a tua igreja reunida, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ó Senhor, que possamos, ó Deus, cada vez mais levarmos uma vida no controle do teu Santo Espírito, que possamos cada vez mais a nossa congregação aqui caminhar, andar no Espírito e que nós possamos avançar, intensificar cada vez mais o viver a sã doutrina, o pregar e ensinar ela, a vivermos em comunhão, termos como hábito a oração, socorrermos aqueles que precisam, aqueles que são necessitados, perseverarmos, ó Deus, unânimes no ministério, aqui no ajuntamento, aqui na igreja e também de casa em casa, e que possamos em tudo isso louvarmos ao Senhor e glorificarmos ao teu nome, porque nós existimos em última instância para isso. Louvamos o nome do Senhor, oramos assim no nome de Cristo Jesus, amém. Então, aniversariantes,